Olá, meu nome é Bruno Oliveira da Silva, sou do terceiro A e vou apresentar um pouco da história de Florestan Fernandes. Irei apresentar alguns tópicos importantes sobre esse grande homem. Primeiro, sua biografia. Segundo, suas contribuições e algumas de suas obras. Florestan Fernandes foi um sociólogo, antropólogo, escritor, político e professor brasileiro. De origem humilde, o intelectual brasileiro trilhou os primeiros 20 anos de sua carreira na Universidade de São Paulo, até o ano em que foi exilado por conta da promulgação do AI-5. AI-5 é uma norma legal instituída pelo governo militar que estabelecia prerrogativas para que os militares pudessem perseguir os opositores do regime. Consistia basicamente em uma ferramenta que dava legalidade jurídica para o autoritarismo e a repressão impostos pelos militares desde 1964. Tratava-se de um grande esforço realizado por eles, a criação de mecanismos legais que justificavam seu arbítrio. Fernandes decidiu-se no início de sua carreira ao estudo etnológico dos índios tupinambás. Após a década de 1950, o sociólogo passou a estudar os resquícios da escravidão, o racismo e a difícil inserção da população negra na sociedade altamente dominada por pessoas brancas. Florestan Fernandes nasceu na cidade de São Paulo em 22 de julho de 1920. Sua mãe era imigrante portuguesa e teve apenas Florestan como filho. Sua madrinha ajudou em sua criação, despertando no jovem o interesse pelos estudos e pela leitura. Parte da sua infância e de sua juventude aconteceu nos cortiços das periferias de São Paulo, o que colocou em contato direto com a sua origem. No terceiro ano do curso primário, que hoje equivale ao ensino fundamental, Florestan abandonou os estudos e foi trabalhar para ajudar a mãe. Trabalhou como engraxate em um restaurante e em uma padaria com 17 anos. O jovem voltou a estudar, fazendo uma espécie de curso de normalização extensivo no qual concluiu o equivalente a 7 anos de estudos. Em 1941, com 21 anos de idade, Florestan Fernandes começou o seu bacharelado em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Em 1943, ele obteve a graduação e em 1944 obteve a licenciatura em Ciências Sociais. Entre 1987 e 1994, Florestan Fernandes exerceu 2 mandatos como deputado federal, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Sua atuação política deu-se a favor da redução da desigualdade social no Brasil e da melhoria da educação pública. Florestan Fernandes participou das primeiras discussões e da formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, que foi promulgada em 1996 e registrada como Lei 9.394. Em 1994 houve algo trágico. Florestan Fernandes precisou ser submetido a um transplante de fígado e não obteve sucesso, falecendo em 10 de agosto de 1995, aos 75 anos de idade. Algumas ideias de Florestan Fernandes. Desigualdade social. Florestan Fernandes viveu a desigualdade contra os pobres e moradores da periferia. O sociólogo chegou a contar que, mesmo com a influência de sua madrinha, os empregos que conseguiu quando jovem eram estigmatizados e nada melhor era oferecido a quem morava nos guetos de São Paulo. Havia uma desconfiança daquela gente. A desigualdade social marcou a sua infância, e na sua visão, superar essa desigualdade era a única possibilidade da nossa sociedade progredir moralmente. Educação. O único modo de conseguir-se uma sociedade justa e livre da desigualdade social era, segundo Fernandes, por meio da educação pública de qualidade. Fernandes foi amigo e colega profissional do também sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro. Juntos, os dois elaboraram projetos de valorização da educação básica e contribuíram com a formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Democracia. Defensor de um ensino democrático, de uma democracia das relações sociais e do acesso aos serviços básicos, garantido a todos os cidadãos,
Fernandes era um democrata, sobretudo foi defensor das relações democráticas entre negros e brancos no Brasil. A teoria de Gilberto Freire de convívio harmonioso entre negros e brancos no Brasil, chamada por Fernandes de mito da democracia racial, nunca existiu em um país como o Brasil, que não conseguiu incluir o negro em uma sociedade capitalista. A questão racial. Embora os primeiros trabalhos de Florestan Fernandes versem sobre problemas específicos das ideias tupinambá, afinal eram voltados para os estudos antropológicos, o grande marco de sua obra está em sua tese de livre docência, publicada em forma de livro, A Inserção do Negro na Sociedade de Classes. Apesar da mudança de recorte, Fernandes não deixou de ver o índio como um não branco, sendo excluído no cenário capitalista de sua época. A obra madura de Florestan Fernandes, como um todo, enxerga uma intersecção entre classe social e cor, ou seja, enxerga que a população mais pobre, marginaliza e excluída é, em geral, a população não branca. O sociólogo foi bem preciso ao derrubar o que se chamou de mito da democracia racial, ideia extraída da obra de outro sociólogo, Gilberto Freire, que via uma relação cordial entre senhores e escravos no Brasil colonial e via uma relação diferente entre negros e brancos brasileiros no século XX. Em relação a outros países, como os Estados Unidos, Fernandes, por sua vez, enxergou que a população negra era mais atingida pela desigualdade social e que a raiz disso se encontrava no capitalismo. Desigualdade social. A questão da desigualdade social é centrada na obra e na militância de Florestan Fernandes. Inclusive, sua atuação como parlamentar foi voltada para a redução da desigualdade social no Brasil. O sociólogo viveu na periferia quando criança, morando em guetos de São Paulo, desde sua infância, quando trabalhava para ajudar sua mãe. Fernandes percebeu que os empregos e a renda das pessoas das periferias eram drasticamente inferiores e que havia um tratamento diferente dado ao povo desse lugar. Fernandes percebeu a quase imperiosa impossibilidade de haver uma ascensão social das pessoas negras no sistema capitalista. Ele percebeu, em sequência, que se o capitalismo promove justamente a desigualdade social, a população negra no Brasil sempre estaria na margem da sociedade, se considera-se a manutenção do sistema capitalista. Nesse sentido, é necessário uma tomada de posição em relação ao capitalismo para que haja um sistema realmente democrático de maior igualdade social. Democracia. Florestan Fernandes era um defensor convicto da democracia. Muitos opositores no campo político tentavam desqualificar o sociólogo, enquanto democrata por sua posição política socialista. No entanto, ao analisar-se sua vida e obra, percebe-se que, na visão de Fernandes, a democracia brasileira não era completa, pois não chegava à periferia, às camadas mais pobres da população. Uma democracia efetiva seria aquela que levasse a todos o direito à alimentação, à moradia e à educação. Educação. A educação é a peça-chave para promover-se uma verdadeira democracia no Brasil, que reduza as desigualdades sociais e permita uma relação mais democrática para a nação como um todo. Defensor da educação, Fernandes lutou enquanto político para promover um sistema que garantisse escolas laicas, públicas, gratuitas e de qualidades para todos os jovens do Brasil. Algumas de suas obras. Primeira, Nós e o Marxismo. Segunda, Poder e Contrapoder na América Latina. Terceira, O que é Revolução? Quarta, e não tão menos importante, Apontamentos sobre a Teoria do Autoritarismo. Esse título trata dos dilemas da Revolução Brasileira. O que é Revolução Brasileira? Quem fez a Revolução? É possível impedir ou atrasar a Revolução? Como fortalecer a Revolução e levá-la até o fim? A Revolução Nacional ou Revolução Proletária? Como lutar pela Revolução Proletária no Brasil? Para Florestan Fernandes, a burguesia brasileira tornou-se antissocial, antinacional e antidemocrática, e a Revolução Operária desponta como a única via capaz de superar
as malezas do capitalismo dependente em criar as condições históricas para o aparecimento de um Estado democrático independente. E essas, e muito mais, são a sua biografia, suas ideias e algumas de suas obras. Obrigado.